Felipe, define para a galera o que que seria um teste de rastreio. O que que é isso? Isso é uma lei? Isso é uma solução de uma sociedade? O que que é isso? É um conceito, né, Léo, assim, e eu vou te falar, como médico, assim, é um conceito que destrói a maneira que a gente investiga doenças. Rastreio é procurar doenças numa população assintomática. Qualquer coisa que Uhum, for diferente de procurar doenças numa população assintomática não é rastreio, é diagnóstico, tá? Então, tá. rastreio é quando o cara não sente nada, não sei nada, e eu vou fazer um teste meio que cego para saber se a doença está ali, numa população. Então, se eu fizer para indivíduos, isso não é rastreio. Se eu fizer, se eu escolher um indivíduo, isso não tem nem nome técnico, a galera chama de check-up, e a gente vai discutir check-up depois, tá? Mas rastreio é... E é engraçado, Léo, porque isso é o oposto do que a gente faz, do que eu faço, que os médicos fazem, aliás, que quase todos os profissionais de saúde fazem quando a gente faz diagnóstico. Porque o diagnóstico é uma soma de evidências. No Uhum, diagnóstico, a gente vai procurando, olha, o paciente está emagrecendo, ó, o paciente fuma, Uhum, o uhum, paciente na escuta do pulmão tem não sei o que e tal, eu faço um raio-x, o cara tem um câncer de pulmão. Eu vou somando dados. No rastreio, uhum. não somo dados. Eu vou direto no exame do cara que não sente nada. Tá? Isso é Acabou, rastreio. só isso. É. o que é muito louco, né? Porque a probabilidade pré-teste, então, é muito baixa. Diferente de um cara, isso, né? Eu posso adicionar uma frase, Felipe, que eu gosto de falar assim: no teste diagnóstico, você vai somando probabilidades, né? Então, a probabilidade pré-teste de um cara que está tossindo e tal, que ele chega com uma queixa X. Aí eu olho o tabagismo e eu vou, aumentou. Né? Aumentou. De repente eu falo assim, cara, cheguei. Cheguei lá, acabou, aí deve ser muito isso, e aí eu vou intervir. Quando eu pego na população sem sintoma, a probabilidade pré-teste é muito baixa, muitíssimo baixa, né? A não ser que a doença seja muito prevalente, né? A não Sim, ser que a doença esteja atingindo quase todo mundo. A gente viu isso no Covid. A é prevalência verdade. foi tão grande, tão grande, tão grande, que a probabilidade de pré-teste começou a aumentar. E aí fazia Uhum, sentido a gente fazer rastreios de Covid para algumas situações. Por exemplo, se eu internar um paciente no hospital para operar um apendicite, eu fazia o rastreio de Covid, porque a probabilidade de pré-teste dele de ter Covid era gigantesca, porque tinha uma pandemia, todo mundo estava pegando Covid. Né? Uhum, O problema todo é que a gente faz rastreios de doenças que às vezes a prevalência não é tão alta. Então aí acontece o que o Léo falou, a probabilidade de pré-teste está lá embaixo. E aí o uhum. teste tem que ser muito bom. E não existe testes tão bons assim como regra. São raríssimos, raríssimos, raríssimos testes que são tão bons assim para você conseguir encontrar uma probabilidade de pré-teste que está ali, uma a cada 1.000, uma a cada 10.000, às vezes uma a cada 100.000. Legal. Felipe, quem que define um teste de rastreio? Isso é uma coisa que veio da minha cabeça é isso que eu ia agora. perguntar, de onde Isso que vem surge a ideia de fazer o rastreio, né? porque aparece num documento em algum lugar, de vez em quando veio do Ministério da Saúde, ok, ok. Mas de onde vêm esses critérios? Pois é, assim, a gente não tem um órgão mundial, assim, que é o dono do rastreio no mundo. A gente tem algumas recomendações da OMS, a gente tem recomendações do Ministério da Saúde, a gente Uhum, tem recomendações em outros países. Os Estados Unidos tem uma uhum, super legal, que é a US Preventive Task Force, super legal. uhum, A canadense é super legal também. Então, a gente tem alguns órgãos que fazem isso. Mas, sim, uhum, não existe uma lei, uma coisa geral. Rastreios são, em essência, políticas de saúde pública. Então, uhum, Uhum. como é para saúde populacional, é política de saúde pública. Então, quem é que define rastreio no geral? Organizações que cuidam de saúde pública. Aqui uhum, no Brasil, a Uhum. gente tem SUS, então gestores do SUS tendem a ser aqueles responsáveis. Mas a gente tem sociedades especialistas que também recomendam rastreios. Então, a Sociedade uhum, Brasileira de Mastologia tem uma recomendação oficial para o rastreio do câncer de mama, que inclusive é diferente da recomendação do Ministério da Saúde, mas existe. Uhum. As sociedades podem, e faz parte, tanto as sociedades especialistas, quanto os conselhos de medicina e de fisioterapia e de qualquer uhum. profissão de saúde, fazer recomendações sobre saúde pública. Quando a gente faz recomendações de saúde pública, a gente faz recomendações para vacina, para educação da população, para testes de rastreio. Tá? Então, Uhum. assim, não tem um dono oficial. Tá? E isso confunde, né, Felipe? Posso dar um exemplo assim de confusão que eu passei esse ano? Eu fiz um post sobre o Novembro Azul, sobre próstata. E aí é muito doido, cara, que assim, por exemplo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer não recomendam. E eles falam, não há evidência.
E aí a gente fez uma postagem tentando explicar isso, e os urologistas vieram, mas me matando vivo, porque a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. E eles não estão errados o que eles estão falando. Eu juro por Deus, quando eu olho lá, eu falo assim, cara, a sociedade. Eles falaram lá nos Estados Unidos, eles pararam, agora tem uma avalanche, o teste é simples, nananana. Eu falo, cara, imagina a confusão das pessoas que estão vindo esse debate. Estão a vir esse debate. De um lado, o Instituto Nacional do Câncer fala que não pode, e a Sociedade Brasileira de Urologia, que são os experts do assunto, estão falando que tem. E no meio tem um homem com a idade próxima do rastreio, e o cara fala, cara, para onde que eu vou nisso aqui? Ô, Léo, tem duas coisas. Aliás, deixa eu só falar antes que existem duas maneiras no mundo. Tá, tem uma terceira, vou falar das distantes, da gente fazer rastreio. O rastreio, classicamente, ele é populacional. Então, a gente vai lá e fala para todo mundo, olha, gente, vão lá e fazem toque de próstata, fazem exame de PSA. Mulheres, vão lá e façam mamografia. Existe uma segunda maneira de rastreio que a gente não fala para todo mundo. A gente usa a oportunidade para fazer o rastreio. A gente chama isso de rastreio oportunístico. Em vez de eu falar para todo mundo, eu faço o seguinte, quando você vai procurar um médico, quando você vai procurar um fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, esse profissional de saúde pode te propor o rastreio de alguma doença. Tá? Muito fácil da gente entender pressão arterial. A gente faz muito rastreio oportunístico de hipertensão arterial. O paciente vai lá, reclamar que está com uma tosse, pode ir lá no fisioterapeuta falar que está com uma dor lombar, e aí, tá legal, você tem dor lombar, não sei o quê, às vezes tem um sobrepeso, é sedentário. Isso aí, inclusive, está lá na agência da dor lombar. Vamos aproveitar e medir sua pressão? Vamos aproveitar para medir. Isso é um rastreio oportunístico. Então, existem várias estratégias de rastreio, principalmente é populacional e o rastreio oportunístico. Tá? E são estratégias diferentes. A terceira que eu falei é o multirão, que são aqueles rastreios pontuais. Eles funcionam um pouco, tá? Quer dizer, funcionam para dar voto para político, mas assim, para a saúde da população eles funcionam um pouco. Você vai lá, assim, faz o rastreio de todo mundo e depois você some. Aí depois, esses multirões funcionam um pouco. Os bons rastreios, eles seguem uma temporalidade e ele vai se repetindo para você pegar as doenças à medida que elas surgem. Né? Então, os multirões funcionam bem, apesar de aqui no Brasil, principalmente prefeituras usam, órgãos municipais usam multirão como forma de rastreio, que não é bom. Então, aí voltando à história. O Ministério da Saúde é contra o rastreio populacional, mas ele não é contra o rastreio oportunístico. A recomendação, inclusive, é essa. Se você vai no seu urologista e converse com ele se você quer fazer o rastreio oportunístico. É isso que o Ministério da Saúde fala, é isso que o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, fala. Converse com o seu urologista se você quer fazer o rastreio oportunístico. E você decide. Entenda os benefícios, os malefícios, você decide. A capacidade de detectar doenças no rastreio populacional é maior do que no oportunístico. Mas o Ministério da Saúde, o INCA, fala assim, olha, para o câncer de próstata isso não tem problema, porque a gente não mostrou benefício de mortalidade. A SBU defende um rastreio também, só que ela defende rastreio populacional. Não precisa nem de conversar, já vem fazer o toque de próstata, já vem fazer o PSA e tal, já vem fazer o rastreio. Tá? Então, tem maneiras diferentes de fazer rastreio, às vezes a gente se posiciona com as mesmas informações, com estratégias diferentes para detectar um tumor, uma coisa, e eventualmente vai falar, olha, para esse aqui não faça rastreio, não vale a pena, e bola para frente. Se tiver sintoma, vamos descobrir muito rápido quando tiver sintoma, mas não vou fazer rastreio. Tá? Mas é uma confusão. Eu te entendo muito, Léo. Muito. É confuso. Eu vou contar um caso aqui, o Felipe já está sabendo, claro que a Lu está sabendo. Eu fiz uma colonoscopia ontem, 24 horas atrás, eu estava sedado, recebendo uma cânula lá para medir tudo que está lá dentro do meu intestino e tudo, para ver se tem pólipo, se tinha um câncer e tudo. E eu fiquei pensando, eu estou refletindo isso há muito tempo, cara. É só quem tem dinheiro que dá para fazer esse negócio, cara. Entendeu? Sem sintoma. Porque só o convênio vai pagar, ou você pagar, o SUS não paga, só paga se tiver um step antes. Isso é o quê, Felipe? Isso é oportunístico? Isso é populacional? Porque é uma recomendação. Eu fui num gastro por uma outra situação, aí a gastro falou assim, quantos anos você tem? Falei, 46, foi ano passado. Ela falou assim, você tem que fazer colonoscopia por isso. E ela me mostrou os papers, a gente até gravou um podcast na época sobre o assunto. E eu aprendi pra caramba.
E aí eu fiquei convencido que esse exame em especial valeria a pena fazer. Mas quando eu olho como que funciona no planeta Terra, eu vi que é uma bagunça. Cada um faz de um jeito, cada país faz de um jeito, o sistema de saúde faz de outro jeito. Pois é, assim, para fazer rastreio é uma coisa rara. Rastreio é muito raro. É muito raro que a gente tenha doenças que tenham, além características específicas, depois a gente tem que ter exames com características específicas, depois a gente tem que ter tratamentos com características específicas que permitam que o rastreio valha a pena e que seja bom. Ninguém sabe quantas doenças tem no mundo, tá? Provavelmente umas 100 mil, uma coisa parecida, perto disso. Essa é a magnitude. A gente deve ter umas 100 mil doenças no mundo, 120, sei lá, mas umas 100 mil doenças no mundo. A gente faz rastreio, cara, de uma dúzia. De uma dúzia. A maior parte disso a gente não faz rastreio. Então, assim, Uhum. tem que ter características muito específicas. E uma das características, Léo, é ser muito disponível o exame. Ser barato, ser disponível, ser fácil. Isso é uma das características. Depois eu posso até contar todas, a gente vai falando de cada uma. Mas uma das características é que o rastreio precisa de ser feito com exames altamente disponíveis e que sejam acessíveis e relativamente baratos para aquela população. Tá? Então, a colonoscopia tem evidência, diminui a chance de morte, a chance de complicação existe, mas é relativamente baixa, é seguro e a gente recomenda que faça, mas é difícil. Você fez rastreio oportunístico, tá? Sua pergunta, respondendo lá no final da sua pergunta, o seu rastreio foi oportunístico, não foi populacional. Uhum. Você não estava em casa e recebeu a Ouviu, informação procurou, então você e você fazer. procurou uma gastro, procurou um prócto para fazer. Então você teve um rastreio oportunístico, o que é legal, o que funciona. O problema do rastreio oportunístico é que ele é mais caro, Uhum. porque ele inclui a consulta, ele é mais caro. Então, a gente fazer rastreio oportunístico de muita coisa, que tem muito benefício, a gente vai gastar mais dinheiro para fazer a mesma coisa. Então, é melhor fazer populacional.